Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Magda Amaral da Gestão Financeira na Prática e eu tenho uma missão aqui hoje que é falar com você, empreendedor, para que você saia aí do descontrole financeiro e chegue a 100% de controle na tua empresa, de uma maneira eficiente, eficaz aí dentro do seu negócio. E nós preparamos para isso, na verdade, uma série de 5 aulas aqui com exercícios práticos para você conseguir acompanhar, colocar junto aí no papel e já iniciar as informações financeiras dentro da sua empresa. Então, vamos lá, sem mais delongas, porque a gente tem muita informação financeira aqui para passar. Vamos fazer a transição aqui do nosso material para a gente começar a trabalhar um pouquinho. Então, eu preparei para vocês um, um mix de slides aqui, porque eu sei que além de você poder me ouvir, você também vai me acompanhando aqui nas planilhas e nas leituras das informações. Isso vai te ajudar a aprender de maneira muito mais eficaz aí. E, gente, isso é comprovado, tá? Tô fazendo isso porque eu sei que realmente isso faz diferença. Além de você estar vendo, você pode acompanhar fazendo os exercícios e você pode acompanhar me ouvindo também. Então, vai aí da tua disponibilidade. Eu tenho certeza que vai dar muito certo, gente. Sempre que eu costumo dizer o seguinte: o propósito encontra a ação, você tem um resultado. Então, se você tem um propósito, você faz uma ação de fazer diferente, você tem um resultado diferente. E aí é sucesso, né? Não tenha dúvida. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu voltar os slides aqui para. Aliás, deixa eu colocar os slides aqui na tela para a gente começar. Então, o conteúdo dessas 5 aulas, gente, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de fluxo de caixa, de análise de resultado, de ponto de equilíbrio e análise de sensibilidade e de capital de giro, tá? E aqui também está no conteúdo das aulas para a gente falar um pouco de indicadores de desempenho. Então, eu já vou falar de um dos indicadores que é ponto de equilíbrio também, e vocês vão encontrar depois um bônus aí, que é uma aula só sobre indicador de desempenho. Legal? Começando então, gente, vamos falar um pouco sobre lucro, né? Porque o que é lucro na verdade? Lucro é fruto de planejamento e controle. Então, o que é planejar? Planejar é você pensar cenários, né, que vão. Esses cenários, normalmente, quando a gente fala em finanças, são cenários quantificáveis, ou seja, você elaborar previsões de receitas, de custos, de investimentos em função de possíveis situações futuras. Então, controlar significa o quê? É você verificar se o que você planejou está ocorrendo na prática. Então, o lucro é o quê? É fruto de planejar o quanto você deseja de lucro e de controlar se efetivamente o lucro que você desenhou está ocorrendo na prática. Para fazer isso, a gente precisa começar entendendo um pouquinho da estrutura, né? Da estrutura financeira de uma. Então, o que essa estrutura nos demonstra? É preciso a gente entender quais são as diretrizes que comandam nossa parte financeira. Então, você tem lá a estrutura relacionada ao caixa, ao lucro e ao patrimônio. Ao caixa está relacionado basicamente com os controles financeiros essenciais. Então, o que são os controles financeiros essenciais? É você ter controle da movimentação bancária, da movimentação do caixa, controle de contas a receber e contas a pagar, fluxo de caixa e o controle de estoques. Já quando você fala de controle de lucro, a gente está falando de apuração de resultados. Então, receita versus os custos, custos variáveis, margem de contribuição, custos fixos, lucro ou prejuízo, estratégias para aumentar esse lucro, que nós vamos ver aqui, que é a análise de sensibilidade, e a possibilidade de tomadas de decisão. No terceiro tripé ali, nós temos a parte patrimonial, que é você estudar a estrutura patrimonial, seja de enriquecimento e empobrecimento, capital de giro do negócio, as tendências de crescimento, se esse negócio está crescendo ou está diminuindo, né? Endividamento e rentabilidade. Então, o que compõe? Quais os instrumentos para que você chegue nisso? Então, você começa lá dos controles financeiros essenciais, pensando em controlar a movimentação do caixa, da conta corrente, contas a receber e controle de estoques. Tudo isso, né, basicamente, se você pegar os 3 primeiros controles que eu estou colocando aqui e você trouxer... Opa, peraí, pessoal, e você juntar tudo isso, você vai ter um registro de planilha, uma planilha de registro de caixa, que te possibilita trabalhar com relatórios gerenciais. Então, olha que interessante, né, gente? Dos relatórios gerenciais, você tem lá a possibilidade de elaboração de fluxo de caixa,
a possibilidade de elaborar os resultados, de enxergar os resultados e analisar se os custos e preços de venda que você pratica, eles estão de acordo com a necessidade da tua empresa. Junto com uma planilha de estoque, você vai poder elaborar a sua análise de capital de giro. Então, a análise de capital de giro é uma das nossas últimas aulas aqui, mas que é extremamente importante. De posse dos relatórios gerenciais, você tem condição de estabelecer políticas diferentes dentro da sua empresa. Então, que políticas são essas? Quando você fala de fluxo de caixa, você pode estabelecer políticas de vendas diferentes, né, tanto quanto preço, prazos ou volume. Você pode estabelecer uma política de compra diferente também, que aí está retratando relação a preços, prazos, volume e o melhor momento para você comprar. E se você produz um fluxo de produção adequado. Já quando a gente fala de demonstrativo de resultados, você pode, com posse, né? Vamos lá, corrigindo aqui, com posse deste relatório, você tem a condição de estabelecer uma projeção de resultados diferentes ou de novos resultados. Você consegue avaliar se você está tendo lucro ou prejuízo. Se você deseja fazer um investimento na empresa, se cabe esse investimento aí na empresa. Consegue determinar o ponto de equilíbrio, consegue fazer análise de sensibilidade, que eu comentei aqui, e consegue fazer ajuste de custos. Bom, com tudo isso, você também consegue analisar os custos e os preços de venda praticados. Então, você consegue estabelecer uma política comercial diferente. Então, seja de preço de venda, seja de preço de aquisição ou ajuste de custos aí, tá? Por fim, a elaboração da análise do capital de giro vai te dar uma conclusão de quanto você precisa, que é a NCG, necessidade de capital de giro, e a avaliação também da capacidade administrativa, da sua capacidade enquanto gestor. Legal? Bom, as principais questões que eu ouço das pessoas, dos empresários no dia a dia, de uma gestão financeira, são informações do tipo: será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter caixa para pagar minhas contas? Quanto que vale os meus estoques? Será que a minha empresa está com tendência de capitalização ou de falência, né? Capitalizar ou falir? Será que o meu custo fixo está muito alto? Ou será que ele está muito baixo? Que eu precisaria melhorar isso aqui, né? Qual o valor do meu contas a receber? Qual o montante das minhas contas a pagar? E, por fim, se a empresa está ou não obtendo lucro. Então, o objetivo dessas 5 aulas é que você também consiga ter informações para responder essas perguntas aí para a tua empresa, tá? O que te possibilita quando você integra as informações, né? A integração das informações, ela te possibilita conhecer com detalhes o ciclo financeiro da empresa, acompanhar e planejar a movimentação financeira, ela te auxilia numa tomada de decisão quanto a você utilizar os recursos ou você buscar recursos conforme a necessidade da empresa. Ela avalia o desempenho econômico e financeiro do negócio, então resultados mesmo. Ela te ajuda num planejamento estratégico para atingir melhores resultados e ela traz mais segurança, né? Assim, quando você tem a informação na mão, você consegue, de posse desta informação, tomar a melhor decisão e principalmente você consegue, a gente fala da tempestividade, né? Então assim, você consegue tomar essa decisão também no tempo certo, porque de nada adianta você ficar só olhando para trás, mas você também poder usar essas informações para olhar para frente, tá? As estratégias financeiras, né, o planejamento das estratégias financeiras, ele te leva a formar um melhor preço de venda, a você imobilizar, né, comprar imobilizado para a tua empresa sem ferir o capital de giro, você traçar metas de vendas que sejam realistas, você planejar o teu contas a pagar e o teu contas a receber da melhor maneira para não prejudicar o teu fluxo de caixa, você traçar metas de quanto você pode gastar na empresa, se o teu estoque, né, avaliar o teu giro de estoque, se o estoque ele está girando adequadamente. Você sabe que historicamente no Brasil nós temos o estoque que mais demora para girar, comparado aí com o Japão e Estados Unidos. E isso acontece, claro, em detrimento da nossa logística, do tamanho do nosso Brasil, mas é importante que você se lembre das questões de estoques, porque o giro dos estoques é extremamente relevante para a questão da composição do teu capital de giro.
Por fim, você fazer um planejamento adequado do lucro do que você deseja e não daquilo que está dando aí efetivamente no negócio.